Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e vamos, portanto, dar continuidade ao nosso estudo escatológico, Escatologia Hoje, o estudo dos eventos futuros da Igreja, de Israel, do mundo. Como é a escatologia hoje e é o estudo dos eventos futuros? É porque o futuro já é chegado. Nós temos muitas pontas aí que estão acontecendo, os acontecimentos do dia a dia, da atualidade, que estão corroborando para que nós entendamos, portanto, que a escatologia está já acontecendo. As palavras do Senhor, a profecia que está relacionado à Bíblia Sagrada e tudo aquilo que vem com ela a reboque estão acontecendo deliberadamente nos dias atuais. E é preciso termos cuidado, cautela e podemos manusear de maneira exemplar, extraordinária, esta palavra, a palavra de Deus, principalmente este assunto que está relacionado à escatologia, o assunto do fim do tempo, dos fins dos tempos. É fundamental que entendamos isso. Por isso, eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua existência, por estar conosco aqui. Isso é fundamental. Obrigado pelos seus compartilhamentos, pelos seus comentários. Obrigado mesmo. Obrigado também pela sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Graduado de Ensino. Nós vamos falar agora, não só lembrar você que já temos 2 vídeos para trás. O primeiro vídeo está relacionado diretamente ao livro do Apocalipse, ser pertencente ao cânon das Escrituras. O segundo vídeo está relacionado à literatura apocalíptica. E o terceiro vídeo agora, ainda estamos nas preliminares, o terceiro vídeo está falando, nós vamos falar sobre, um pouco, rapidamente, sobre profecia. Que é importante nós sabermos interpretar as profecias e para que nós não tenhamos nenhum problema futuro. Tanto qualquer tipo de interpretação. Nós vamos falar ainda das interpretações, mas é válido entender um pouco sobre as profecias. Nós sabemos muito bem que o conceito do profetismo israelita, ele se deu de fato e de verdade com a ascensão da monarquia, né? A monarquia israelita, nós temos então a partir do ano 950 aproximadamente antes de Cristo, com os governos, os impérios e as realezas de Saul, Davi e Salomão. Ainda o filho de Salomão, Roboão, vai entrar no reinado, vai entrar no domínio israelita para poder dar continuidade à dinastia, né, de Salomão. A dinastia conhecida como dinastia davídica. Esta dinastia, portanto, vai ter um rompimento por causa já das profecias inerentes aos reinos que assim sucederiam ao reino de Roboão. Roboão, portanto, iria ficar com 2 tribos, apenas Judá e Benjamim, enquanto que Jeroboão I, um dos anciãos da época de Salomão, iria, portanto, ser rei do reino norte. A partir daí, houve uma divisão entre reino sul e reino norte. Essa divisão vai proporcionar também com que haja, portanto, profetas levantados por Deus de tempo em tempo para Deus poder usá-los e trazer novamente o povo, seu povo, Israel e Judá, agora como reinos divididos, para o seu território, para o seu lugar de origem. Esses profetas, que são chamados aí profetas literários e não literários, profetas canônicos e não canônicos, todos esses nomes que são usados para dar o mesmo peso, tá, para aquilo que seria profetas que têm no seu nome o nome do livro e aqueles profetas que não têm no seu nome o nome de livros da Bíblia. Vou dar um exemplo. Profetas não literários seriam justamente aqueles, por exemplo, como Elias, Eliseu, Natã, Gade, Ido, Ulda e assim por diante. E profetas literários seriam aqueles tradicionais
que tem no seu nome o nome de livros da Bíblia: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isto estamos falando apenas dos profetas, dada a visão de que o profetismo israelita iniciou-se apenas no período monárquico de Israel. Então compreende-se aproximadamente a partir do ano 1000. Mas nós temos outros considerados profetas na Bíblia também, como Moisés, por exemplo, que é antes daquilo que seria profetismo israelita. Com o fim do profetismo israelita, que é a partir do último profeta pós-exílico chamado de Malaquias. Para se entender então as profecias, é necessário primeiro que nós entendamos o contexto dos profetas que estavam naquele período de então. Qual era o contexto dos profetas? Aí eu preciso identificar. Isaías, por exemplo, é um profeta de realeza. É um profeta onde profetizava muito mais vinculado a 4 reis principais: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O profeta Amós já era um profeta do campo, já era um profeta que era plantador de sicômoros, né? Plantador de plantas normais ali daquele período, né? Então você tem a relação do profeta com o ambiente, você tem a relação do profeta com o povo. Então isso é importante. Para que se entenda uma profecia, é necessário primeiro entender a mente do profeta. Para que se entenda um livro da Bíblia, é necessário, portanto, que se entenda a mente tanto do remetente quanto também do destinatário. Isto é crucial para se levar em consideração uma boa hermenêutica bíblica, ou seja, uma boa interpretação bíblica deve passar propositalmente pelo conteúdo daquele autor, daquele escritor propriamente dito. Então as profecias, elas devem lançar luz sempre a algo do presente, do futuro próximo e do futuro distante. Toda profecia na Bíblia Sagrada primeiro está falando sobre o presente. O presente como eu posso explicar? É o presente ali do autor, do profeta. E também está falando de um futuro próximo. Esse futuro próximo pode ser de 10 anos, pode ser de 50 anos, pode ser de 100 anos, pode ser de 200 anos. É um futuro próximo. Agora, as profecias também dizem respeito a futuros distantes, tá? Distantes daquele que é o remetente. Isso implica dizer, eu vou levar em consideração apenas o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 2 é uma profecia. É uma profecia que remete à profecia de Joel, capítulo de número 2, né, a partir do versículo de número 21, por exemplo, que remete ao poder de Deus que iria cair para os velhos, para os anciãos, né, como o profeta Joel vai mencionar, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? E os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, né? E o apóstolo Pedro, ele vai usar este texto e vai fazer uma interpretação direta deste texto para o seu período. E o apóstolo Pedro vai dizer: esta profecia acabou de ser cumprida. E esta profecia também foram para os nossos pais, são para nós e são também para um futuro distante a todos quanto o Senhor Deus chamar. Isto é importante nós identificarmos. Outro exemplo de profecias e como se lê e se interpreta estas profecias está registrado no livro de literatura apocalíptica chamado de Daniel. Daniel, no seu capítulos 2, 7 e 10, são referências profundas
há profecias que acontecem no mesmo período de Daniel, num período próximo a Daniel e ainda num futuro distante, como nós veremos ao longo destas aulas aqui. Ezequiel capítulo de número 37 também é uma profecia que está registrando ali, uma profecia de tripla referência. O que seria profecia de dupla referência, de tripla referência e profecia de referência monótona? O que significa isso? Isso é algo que eu não li em nenhum lugar. Pesquisando, falando sobre este assunto, eu posso identificar que existem profecias monótonas. Profecia monótona é aquela que eu chamo de profecia que vai se cumprir no mesmo período do profeta pelo qual profetizou. A profecia de dupla referência é aquela que se cumpre tanto no mesmo período do profeta, quanto também no período posterior a ele, mais próximo a ele. E a profecia de tripla referência é aquela que acontece no período do profeta, aquela que acontece num futuro bem próximo e aquela que ainda há de acontecer num futuro distante. Isso acontece muito claramente em Daniel capítulo de número 2. A estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor vai sonhar. Em Daniel capítulo de número 2, principalmente a partir dos versículos 33, 34, 35, depois pula para o 40, 41, 42, dando a entender as profecias, como elas se sucederão. Nós vamos identificar que ali tem a cabeça de ouro, peitos, braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas em parte de ferro, em parte de barro. Isso implica cada um dos impérios que iriam ser impérios sucessivos ao próprio império babilônico que Daniel estava inserido. Então nós temos que entender que Daniel é um judeu e que está dentro da Babilônia e que ali isto já é muito significativo. O segundo ponto é que Daniel, como judeu, ele é um profeta que ouve a voz de Deus e também tem que ser translúcido para o seu próprio público. Isto implica dizer que existe um simbolismo naquele sonho de Nabucodonosor e que Deus deu a interpretação a Daniel. A cabeça de ouro, Nabucodonosor, ventre, o peito de prata, o império persa, Medo-Persa, né? O peito e os braços de prata, né? Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze é o império greco-romano, greco-macedônio, melhor dizendo, e as pernas em parte de ferro, em parte de barro, é o império romano. E depois nós vamos identificar que há uma pedra que se solta sem auxílio de mãos, que vai dar no pé da estátua, né? Ou seja, a estátua são todos os impérios que viriam a posterior a Daniel. Mas só que ele vai ver que há uma pedra pequena, sem auxílio de mãos alguma, que se solta e bate nos pés daquela estátua. Nós vamos ver isso minuciosamente posteriormente, tá ok? Mas é só para você identificar como se lê, se interpreta as profecias dentro da Bíblia Sagrada. E isto é importante porque essa pedra será o próprio Jesus, que o reino não terá fim, é o reino milenar e depois é a Nova Jerusalém de que Deus desce do céu. Então, isto é importante nós identificarmos. Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus e que nos ajude a cada momento compreendermos mais profundamente a cada dia a santa palavra do Senhor. No próximo vídeo que nós fizermos, nós vamos então falar sobre a hermenêutica bíblica. É fundamental que a gente entenda e interprete a Bíblia de maneira correta, para que aí a gente avance neste estudo tão importante, difícil, complexo, mas juntos nós vamos conseguir a cada dia. Muito obrigado, deixei vocês aí em cima um pouquinho hoje, né, para poder nos ver ainda melhor, e eu louvo a Deus pela sua vida em nome de Jesus. O canal é Galardoar de Ensino, ensino de presente para você. Muito obrigado.